Vamos tirar uma coisa do caminho logo de cara. As guerras napoleônicas foram incrivelmente cruéis. De 1803 a 1815, a Europa foi dilacerada por batalhas tão caóticas e mortais que redesenharam completamente o mapa do continente. Milhões morreram, cidades foram arrasadas, exércitos marcharam milhares de quilômetros através da lama, da neve e do sangue. Mas enquanto os livros de história costumam falar sobre os grandes generais e impérios, eles geralmente ignoram a criança que estava no meio de tudo, em um uniforme 2 números maior do que o seu tamanho e segurando um par de baquetas. Essa criança era o menino tambor, e sua vida era miserável. O título pode soar inofensivo, talvez até heróico. Meninos tambores são frequentemente retratados como símbolos de bravura, caminhando ao lado das tropas em marcha e marcando tempo em um ritmo destemido. Mas quando se remove a glória, o que resta é uma criança aterrorizada, lançada em um dos conflitos mais sangrentos da história da humanidade, com nada além de um tambor para sua proteção. Vamos falar sobre por que ser um menino tambor napoleônico era um dos piores trabalhos que uma criança já poderia ter tido. Primeiro, considere a idade. Não estamos falando de homens adultos ou mesmo adolescentes. Muitos meninos tambores tinham apenas 9 ou 10 anos de idade. Na verdade, alguns eram ainda mais jovens, especialmente se seus pais fossem soldados. Às vezes eram órfãos acolhidos pelo regimento. Em outros casos, pais desesperados entregavam seus filhos em troca de comida, dinheiro ou proteção. Não havia treinamento real, nem manual e nem preparação para os horrores da guerra. A esses meninos era simplesmente entregue um tambor e dito: mantenha o ritmo. Isso soa inocente o suficiente, até você perceber que esse ritmo era a linha de vida do campo de batalha. Veja bem, a comunicação na Guerra Napoleônica era um pesadelo. Não havia rádios, nem walkie-talkies e nem mesmo bandeiras de sinalização que pudessem ser vistas de forma confiável através da densa fumaça dos canhões e do fogo dos mosquetes. A única maneira de coordenar milhares de soldados era pelo som, e era aqui que o tambor entrava em cena. As batidas do tambor diziam aos soldados quando marchar, quando parar, quando atacar, quando formar um quadrado contra a cavalaria e até mesmo quando recuar. O ritmo tinha que ser claro, constante e correto. Uma batida errada poderia significar que um batalhão inteiro marchasse direto para o fogo inimigo, ou não reagisse quando um ataque de cavalaria galopasse em sua direção. Imagine-se então com 11 anos de idade. Você está no meio de um campo de batalha ensurdecedor, gritante e explosivo. A fumaça sufoca o ar. O homem ao seu lado acaba de ter a cabeça explodida. Mas você não pode parar. Você não pode fugir. Você não pode chorar. Você deve tamborilar. E se você cometer um erro, pessoas morrem. Esse é o trabalho. Agora vamos falar sobre onde os tambores ficavam. Certamente você pensa que mantinham os meninos tambores longe do perigo. Talvez mais atrás, talvez com os cavalos. Não. Os meninos tambores marchavam à frente ou ao lado das tropas. Isso significava que eles estavam tão expostos ao fogo de mosquete, balas de canhão e cavalaria com espadas quanto qualquer outro. Na verdade, alguns soldados inimigos visavam deliberadamente os meninos tambores, pois se você matasse o tambor, interromperia a comunicação. O exército então não saberia quando atacar, recuar ou se reorganizar. Assim, os meninos tambores tornaram-se alvos de alto valor, meninos pequenos que estavam na linha de frente para morrer. E eles não tinham permissão para portar armas. Você ouviu direito, eles estavam desarmados. A maioria carregava apenas um tambor e talvez uma faca pequena, mas facas não fazem muito contra balas ou sabres. Se você fosse pego em campo aberto ou se a linha colapsasse, você estava indefeso. O inimigo também nem sempre mostrava misericórdia. Os meninos tambores eram vistos como parte do exército e frequentemente mortos exatamente como os soldados. Imagine só isto, você tem 10 anos, segura um tambor e vê homens adultos gritando de dor. Cavalos pisoteiam os feridos e soldados inimigos avançam sobre você. Você não pode se esconder, você não pode lutar, você não pode nem sequer fugir sem ser marcado como um desertor. O que é ainda pior, alguns desses meninos eram punidos como adultos. Se um menino tambor fosse pego chorando, desobedecendo ou fugindo, ele poderia ser espancado, chicoteado ou até executado, exatamente como um soldado adulto. Os militares não se importavam com a sua idade. Você vestia o uniforme, você tocava o tambor, você era um soldado.
Há relatos de meninos jovens que foram levados a tribunais militares e chicoteados diante de suas unidades para servir de exemplo. A disciplina não abria exceções. E não pense que as coisas melhoravam após a batalha. Quando os combates paravam, os meninos tambores não voltavam para camas confortáveis ou refeições quentes. Eles dormiam no chão, na chuva, na lama e na neve. Comiam o que os soldados comiam, muitas vezes pão seco, carne podre ou nada. Doenças eram generalizadas, higiene não existia. Muitas crianças morriam mais de doenças do que por balas. Existem até registros de meninos tambores que marcharam centenas de quilômetros com os pés envoltos em trapos, porque suas botas já haviam se desfeito há muito tempo. Congelamento, disenteria, piolhos e exaustão eram companheiros constantes. E, no entanto, na manhã seguinte, eles tinham que estar prontos, com o tambor na mão, para marchar novamente. Não esqueçamos o fardo psicológico. Soldados modernos com anos de treinamento, equipamento e terapia ainda sofrem de TEPT. Agora, pense em uma criança. Sua mente ainda está em desenvolvimento e, no entanto, ela é exposta todos os dias à morte, ao caos e ao horror. Muitos meninos tambores perderam completamente a sua inocência. Eles viram seus amigos morrerem, viram seus próprios membros serem arrancados, viram coisas que fariam qualquer adulto desmoronar. Alguns tornaram-se apáticos, outros quebraram completamente. Mas a guerra não parava para eles. Esperava-se que continuassem tamborilando. E se um menino tambor, de alguma forma, por pura sorte, sobrevivesse à guerra, o que o esperava em casa? Na maioria das vezes, nada. Nenhuma pensão, nenhuma medalha, nenhuma recepção de herói. A maioria voltava pobre, traumatizada e esquecida. Não havia escola para onde voltar, nenhum apoio, apenas a memória da morte e o som dos tambores em suas cabeças. Alguns poucos sortudos foram adotados por oficiais ou foram lembrados em histórias. Alguns tornaram-se tambores para funções cerimoniais, mas a maioria desapareceu, engolida pela história, enterrada em túmulos sem nome, com seus nomes esquecidos. E como se tudo isso já não fosse trágico o suficiente, vamos falar sobre a propaganda. Os governos adoravam usar meninos tambores como símbolos de coragem e patriotismo. Eles apareciam em cartazes, pinturas e poemas, crianças sorridentes em uniformes limpos, liderando bravamente o ataque. Mas essa imagem era uma mentira. A realidade era muito mais sombria. Um soldado mirim descartável, usado para despertar emoções e distrair do horror da guerra. Na verdade, algumas pinturas da era napoleônica mostram meninos tambores morrendo heroicamente em combate, como se isso fosse algo de que se pudesse orgulhar. Imagine a lógica distorcida por trás disso. Você envia uma criança para o inferno, observa-a morrer e depois pinta um quadro bonito para chamá-la de nobre. É de partir o coração. Uma das histórias mais famosas é a de Joseph Bara, um menino tambor republicano francês de 14 anos durante a Revolução, pouco antes da ascensão de Napoleão. Ele teria sido emboscado e morto por monarquistas e tornou-se um mártir nacional. O próprio Napoleão usou sua imagem para fins de propaganda, mas até essa história é contestada. Alguns historiadores dizem que a história foi exagerada ou mesmo inventada. Isso não importava. O que importava era ter um símbolo, uma criança morta que pudesse inspirar mais crianças a se juntarem à luta. Porque esta é a terrível verdade final. Meninos tambores nunca foram apenas tambores. Eles eram ferramentas de guerra, ferramentas de controle e ferramentas de emoção. Eles eram uma forma de dar à guerra um rosto humano, um rosto de criança. E assim que serviam ao seu propósito, assim que seu tambor silenciava, eram descartados como todos os outros. É por isso que era tão terrível ser um menino tambor napoleônico. Não apenas pelo perigo, não apenas pelo medo, pela dor ou pela solidão, mas porque ninguém se importava. Eles foram usados, esmagados pelas engrenagens do império e esquecidos. E hoje mal recebem uma nota de rodapé nos livros de história. Sem filmes de Hollywood, sem monumentos, apenas memórias que desaparecem e alguns farrapos de uniforme enterrados no solo da Europa. Mas eles estavam lá, mantendo o ritmo, mesmo quando o mundo ao seu redor desmoronava. Se esta história mudou a maneira como você olha para as crianças esquecidas da história, por favor inscreva-se no canal e deixe um like. Estamos trazendo à tona a história que tentaram enterrar. Ajude-nos a semear as sementes para o futuro. Nosso próximo tesouro histórico será aberto muito em breve.